Se por um acaso Deus perguntasse para você aqui, agora, se você estaria disposta, se você estaria disposto a abrir mão desse propósito, a abrir mão desse objetivo, dessa decisão que você está prestes a tomar aí, será que você abriria mão, recuava, voltava? Principalmente se você já estiver no meio desse projeto e Deus chegar agora para dizer, olha só, eu não estou nesse negócio. O caminho que eu tenho para você não é isso, é esse aqui. Será que você teria bom senso, humildade o suficiente para ouvir a voz de Deus agora e recuar e parar tudo e escolher fazer a vontade de Deus? Por isso que fazer a vontade de Deus é desafiador. Preste muita atenção quando as pessoas abrem a boca e dizem eu faço a vontade de Deus, ou faça a vontade de Deus. Não é fácil para ninguém fazer a vontade de Deus. Abraão, quando foi chamado lá em Ur dos Caldeus, Deus disse algo para ele que foi desafiador. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você acha que é fácil para alguém tomar uma decisão dessa natureza? Uma decisão que provavelmente iria trazer implicações, desafios enormes na vida de Abraão. Só que o Abraão estava disposto. Abraão, sempre quando a gente começa a estudar a vida do Abrão, que ainda não era Abraão, a gente vai ver que ele tinha uma disposição sem reserva. O que é uma disposição sem reserva? É alguém que está disposto a fazer o que é certo, a fazer a vontade de Deus sem objeções. Quando Deus nos chama, quando Deus nos propõe algo, nós naturalmente colocamos objeção, porque isso é do ser humano, é natural do ser humano. Quando Deus chamou Moisés, Moisés fez objeções, sou pesado de língua. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias fez objeções. Eu não sei falar porque eu sou uma criança, não tenho autoridade, não tenho língua de erudito. E todas as vezes, olha como Deus é bom, olha como Deus é maravilhoso, paciente, benevolente. Quando nós colocamos objeções, quando nós colocamos barreiras, dificuldades para fazer a vontade de Deus, sabe qual é o posicionamento de Deus em relação a isso? Eu vou resolver o teu problema. Eu vou resolver esse problema que te impede de me servir e de fazer a minha vontade. Olha só, olha a paciência, olha o amor de Deus conosco. Nós não, como ser humano, quando alguém não quer se submeter à nossa vontade, a uma ordenança que nós ali determinamos, nós ficamos inquietados ali e queremos que a pessoa faça a nossa vontade a todo custo. Mas Deus é paciente. Deus, ele propõe resolver os nossos problemas, nossos entraves, problemas que nós mesmos buscamos para a nossa vida. E essa é a resposta que Deus, ele diz para Jeremias. Tu não sabes falar, mas eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Eis que eu te constituo hoje por coluna de ferro. Sabe o que é coluna de ferro, amigos, irmãos? Você sabe o que é coluna de ferro? É base de sustentação. Deus está dizendo que ia dar para ele uma estrutura emocional e espiritual inabalável. Se esse é o seu problema, Deus, ele vai te dar estrutura emocional inabalável. Se você não sabe falar, se você não tem habilidade com as palavras, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Aonde eu te enviar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás. E tu irás e falarás contra os reis, os sacerdotes, os magistrados e governadores, contra grandes autoridades. Deus estava levantando Jeremias ali fortemente, como uma flecha que ia atingir diretamente o coração de muita gente grande. Esse era o propósito de Deus. Então, todas as vezes que Deus chamava algum profeta, chamava algum homem para fazer a sua vontade, sempre havia objeções e Deus sempre estava disposto a corrigir essas objeções. E se, além de Deus corrigir, te favorecer, fazer tudo
para que você faça a vontade dele e você ainda não faz, aí você vai arrumar um problema sério com Deus. Aí, amigo, se prepare porque você vai arrumar um problema sério com Deus, porque quem não faz a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ter sorte, resultado no caminho que você quer seguir? Então, procura fazer a vontade de Deus, apesar de não ser fácil. Mas o que nós precisamos na nossa vida é buscar direcionamento da parte de Deus. E para buscar direcionamento, primeiro você precisa orar a Deus, dobrar seu joelho, clamar como clamou Jeremias quando estava confuso. E Deus o respondeu: clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Coisas encobertas, que estão aquém da tua visão natural, que estão aquém do teu entendimento. Ou seja, Deus diz para mim e para você que nos dará discernimento, que nos dará clareza a respeito das coisas, a respeito das situações e circunstâncias. Uma coisa mais maravilhosa do mundo é uma pessoa bem esclarecida, é uma pessoa muito bem direcionada por Deus. Ela sabe exatamente o que quer, para onde vai, o que falar, como entrar, como sair, porque esta pessoa, ela está sendo muito bem esclarecida por Deus. Se você buscar, a Bíblia diz que José, ele administrou o cárcere, um local onde ficavam prisioneiros do faraó, do rei faraó, a qual ele foi mandado para lá. A história vocês conhecem por uma calúnia da mulher de Potifar, mas a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente da parte de Deus. E quando você tem o espírito da parte de Deus, você se torna excelente em tudo e em todo lugar. Onde você chegar, você consegue administrar o caos, independentemente se você tem o Espírito, se você tem a graça de Deus. Onde você chegar, você é bem sucedido no caos, na adversidade, na crise, você prospera. Por que você prospera? Porque onde você chegar, vai acontecer mudanças, organização, porque Deus, naturalmente, começa a nos dar discernimento de ambiente. Discernimento de como organizar as coisas. E isso é algo incrível, isso é um dom de Deus. Dificilmente uma pessoa normal vai ter tanta clareza, tanta visão, tanta resposta de Deus. Olha Neemias, veja lá no livro de Neemias, capítulo 1 e 2, quando ele recebe uma notícia perturbadora do seu irmão Hanani, que vem lá de Jerusalém até a fortaleza de Suzã, aonde Neemias era copeiro do rei, e dá uma notícia ruim. Diz que o restante dos seus irmãos e todo o povo está em grande lamúria, em grande miséria, sofrendo, os que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro. Neemias chora, lamenta por alguns dias, mas ele sabe que precisa fazer alguma coisa. Ele sabe que precisa se dispor, agir rapidamente. E qual é a primeira atitude que Neemias ele faz? Orar e jejuar a Deus por alguns dias. Para quê? Para receber direcionamento, para saber o que fazer, para saber que tipo de atitudes, de ação, de providências ele precisava tomar ali. E Deus o começa a direcionar porque ele ora da seguinte forma: que o Senhor dê graça a ele diante deste homem, do rei Atarxerxes. Ele ora primeiro para ir pedir permissão ao rei Atarxerxes. Olha que direcionamento. E quando você começa a ler o livro de Neemias, você vai ver que clareza, que direcionamento, que fluidez tem
os planos de Neemias ali, porque ele está sendo direcionado por Deus, ele vai conversar com o rei, ele espera o momento certo, porque as coisas de Deus não pense, mesmo que quando Deus ele te revela algo para fazer, quando ele te dá um projeto, não saia por aí, por cima de paus e pedras, passando por cima de todo mundo, achando que porque foi Deus que te revelou, agora você não deve nada a ninguém. Olha o Neemias. Olha o Neemias, o que ele faz? Ele ora a Deus, pede direção e sabedoria de como ele vai falar com o rei, a qual ele devia submissão, o rei Atarxerxes. E Deus cria uma situação que ele vai servir ao rei, vai servir o vinho do rei, e o rei percebe que Neemias, ele está triste e faz a pergunta que abre ali um leque de oportunidade para que Neemias fale, externe o que ele estava sentindo e, consequentemente, o propósito de Deus no coração. Deus, por que está triste o teu rosto? Será isso senão tristeza de coração, Neemias? Por que tu está triste, Neemias? E a Bíblia diz, o próprio Neemias, narrando no seu livro, ele diz o seguinte, que ele temeu muito porque ele nunca tinha se apresentado perante o rei triste, desfalecido, cabisbaixo, depreciativo. E naquela ocasião, quando isso acontecia, não poderia acontecer, porque sempre um eunuco teria que... Foi a lapela do meu microfone que caiu. Enfim, um eunuco, um serviçal do rei, não poderia aparecer triste. Tinha que aparecer alegre, feliz, não poderia desagradar o rei em hipótese alguma. Mas Neemias, ele explica qual era a situação dele, o que estava se sucedendo. Então, quem são as pessoas a quem você deve consultar, a quem você precisa esclarecer algumas coisas? Não a todo mundo, mas a pessoa certa. Né? Talvez ao seu líder espiritual, a sua família, sua esposa, seu esposo, você já contou para eles, para essas pessoas que estão ali no teu convívio, que fazem parte da sua vida? É óbvio, é evidente que você não pode sair por aí contando seus propósitos, seus objetivos para todo mundo. Obviamente, o próprio Neemias, depois que chega em Jerusalém, ele não declara para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Você vai ver isso daí em Neemias capítulo 2, acho que o versículo 10, 11 e 12 em diante. Ele não diz, ele não declara para ninguém, absolutamente ninguém, o que Deus tinha colocado no coração dele naquela situação. Mas nessa situação aqui, ele devia submissão ao rei. Então as pessoas que estão ligadas diretamente a você, você deve explicações, esclarecimento, perguntar o que essas pessoas, qual o ponto de vista dela em relação a essa decisão que você quer tomar. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, né? Seu pastor, seu líder espiritual, o seu patrão, o seu gerente lá da empresa, seja quem for que você deve aí satisfação, para que Deus ele possa abençoar as coisas. Elas têm que ser corretas. Deus é coerente com as leis da terra, com as autoridades que ele constituiu aqui na terra. Você não pode simplesmente sair por aí fazendo o que deu na telha só porque Deus te revelou ou Deus te mostrou algo, um caminho, um rumo, um propósito ou um objetivo que você tem que dar agora em diante para fazer. Caso contrário, aquilo que era para ser esclarecimento e direcionamento, você começa a perder o norte e começa a ter a visão embaçada. Então, queridos e queridas, preste atenção, busque o direcionamento para que você tenha clareza. Busque a Deus, Deus vai levantar as pessoas certas para te abençoar. As pessoas certas, sábias e bem direcionadas para te esclarecer quando você apresentar as suas propostas, seus desígnios. Deus vai levantar pessoas assim como levantou para Neemias, para abrir portas para você, porque quando nós estamos bem direcionados, as coisas da parte de Deus começam a acontecer. O recurso só vem se você tiver primeiro o projeto, o propósito, o projeto, o planejamento
e a ação. Neemias foi homem de ação e de atitude. Talvez esteja faltando para você ser alguém que precisa de direcionamento, esclarecimento e ação. Deus te abençoe nesta palavra. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.